A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos continuar em Provérbios 22. Né? A gente tem 31 provérbios para meditar. Cada dia eu fico mais encantada, dá vontade de a gente voltar novamente, assistindo cada um e lendo cada um e ouvindo de cada um, porque tem muita informação especial. Mas hoje, de Provérbios 22, eu tirei para vocês 3 versículos. Um falando sobre generosidade, outro falando sobre filhos e sobre insensatez. Primeiro eu quero ler para vocês aqui 22:6, que diz assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É muito comum, né, os pais quererem dirigir a vida dos filhos, querer que todos os filhos tenham uma profissão, e fica com aquela angústia. Às vezes um pai que não estudou, ele quer que o filho faça faculdade. Eu não estudei, eu quero que meu filho faça para não sofrer como eu estou sofrendo. Às vezes o pai ele quer que o filho tem uma profissão que ele escolheu e não a que o filho gosta. Então aqui tem uma advertência que diz assim: no processo de ajudar os nossos filhos e na escolha do caminho correto, devemos discernir caminhos diferentes para cada filho, porque cada filho tem um comportamento diferente, cada filho tem uma história diferente, né? Deus ele concebe cada um com um propósito. Tem filhos que têm uma missão, tem filhos que têm outra missão. E aqui a gente tem esse cuidado, diz que a gente não pode deixar os filhos à toa, fazendo o que bem entende. A gente tem que orientar, a gente tem que cuidar, a gente tem que ensinar. É muito comum você ver pais não ensinar os seus filhos a fazer as coisas certas. Eles protegem os filhos de fazer o certo. A criança derruba uma coisa, quebra uma coisa, não, deixa pra lá, tadinho, coitadinho, e aí você termina não fazendo com que aquele filho cresça. O certo é você voltar com ele para ele fazer aquilo até ele aprender a fazer certo. Ensinar um filho a ouvir uma ordem. Tem jovens que não ouvem. Você fala, leva o vaso branco. Ele disse, vaso? Que vaso? Sanitário? Não, meu filho, vaso branco de água. Ah, o vaso branco. Então, ele tem dificuldade de conectar o que você fala, ele tem dificuldade de agir. Então, o pai, ele tem que ensinar o que aprendeu a filho. Toda vez que você pegar uma bucha de sabão, não bote sabão demais na bucha, que vai jogar fora, a natureza vai ficar agredida. Você pode ensinar um filho a separar um lixo, quando for um caco de vidro, coloque nesse vaso plástico. E quando a pessoa ela tem um caráter bom, uma índole boa, e o pai tem uma índole boa, e o filho tem uma índole boa, aonde ele for, que ele vê alguém colocando um caco de vidro no lixo, ele vai pensar no lixeiro que vai furar a mão, ele vai pensar no cara do lixo que vai estar ali catando o lixo e vai cortar a mão. Então ele vai ensinar, olha, pega uma garrafa PET, corta no meio, bota a garrafa quebrada dentro, para você não machucar as pessoas. Então, quando o pai tem um caráter bom e ensina um filho a ter um bom caráter, as coisas vão funcionando. E quem é que modela o caráter do homem? É Deus. Deus, ele modela o caráter. Então, se um homem é temente a Deus, se ele é um homem que serve as ordenanças de Deus, ele acompanha os filhos até o caminho por onde deve andar, fatalmente esse filho vai ser bem sucedido, seja médico, engenheiro, advogado, dentista, varredor de rua, o que ele fizer, né? Ele pode, a profissão onde ele se engajar, ele vai fazer sucesso. Aqui diz assim, muitos querem tomar decisões para os seus filhos, né? E ao longo do prazo isso é um grande prejuízo. Tomar frente de uma situação negativa, quando a gente está em colégio mesmo, é muito comum um filho chegar em casa contar uma história para o pai vem numa fúria em cima do professor, você fica desesperado e ele protege, não, meu filho não mente, às vezes ele não olha o caráter do filho, o filho tem um caráter deformado, mas ele não percebe porque ele está muito mais preocupado em proteger do que em ensinar, né? É mais fácil você ensinar um filho do que proteger ele. Porque se você ensina em casa, ele não vai apanhar na rua. Se você ensina em casa, ele não vai sofrer num casamento ruim. E nem um relacionamento ruim. Aqui diz assim, no versículo 15, o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que é a vara da disciplina? De vez em quando você precisa corrigir o filho até um momento. Não falo bater no filho, mas tem horas que você tem que corrigir, né? Uma criança que faz um mal feito, risca um carro no meio da rua, né? Ah, que bonitinho, riscou o carro do titio, estava escrevendo, né? E aí, de repente, quando você vê, você está avalizando, a criança está fazendo coisas que não são corretas, não é? Quebrar as coisas na casa da tia, ou ele não sabia, tadinho, queria só mexer para ver como é,
A criança entra no quarto, às vezes na casa de outra pessoa, abre geladeira, joga as coisas no chão, abre um armário de biscoito, joga os biscoitos no chão, você chega lá, tá os biscoitos tudo amassados, ou beijinha, não sabia, tava com fome. Então, assim, não ensina hábitos de educação, não ensina a pessoa a ter limite, e depois você vai ter que encontrar esse filho numa situação muito desfavorável. É muito comum você ver isso acontecer, aquele jovem que matou a mãe por causa de um sanduíche, né? Ele tinha sido pego por causa de droga, a mãe tinha vários apartamentos e de repente ele chega lá na cadeia e quando ele sai, ele vem para casa, no domingo ele tem um sanduíche de uma marca aí, de uma franquia, e a mãe não dá, ele vai lá e mata a mãe. Então, assim, a que ponto chega um filho desequilibrado, um filho desorientado? Então, assim, diz que a criança ela é inclinada a fazer coisas erradas, mas cabe ao pai e à mãe aí corrigindo, tá? Versículo 9 diz assim: a pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Tem pessoas que não são generosas, não são. Tem pessoas que são muito ricas, elas pegam o resto das roupas que ela já usou para doar. Você pede uma doação, ela vai chegar ali e vai pegar uma coisa muito barata para dar. Ela tem pena de ajudar os pobres, né? Ela tem pena de ofertar. Ela dá com dó. Ela vai dar um presente para você, ela pega o pior presente para dar. Eu tinha um grande problema, eu dava muito presente, só gostava de dar presente, todo tipo de presente, não importasse, eu nem me importava com o preço do presente. Deus, numa época, me cobrou que eu precisava fazer isso, mas de uma forma que ninguém ficasse sabendo, porque eu sempre dava presentes caros. E às vezes você vai para a lista de festa porque você gosta de dar presente. Então, é muito bom você presentear alguém que precisa. É muito bom você dar presente para pessoas que você gosta. É tão prazeroso quando a gente recebe um presente, né? A gente recebe algo de alguém, um carinho. Eu mesmo fico assim encantada quando alguém me dá algo assim. Eu tenho um amor por aquilo, eu tenho um sentimento de gratidão a quem me deu, né? Então, aqui diz que a pessoa generosa, ela vai ser sempre abençoada. Eu quero falar para vocês aqui a respeito do versículo 28 para finalizar. Vocês vão depois ver outros versículos, né? Que o próprio Deus vai defender sua causa, daquele que te explora, pessoas que exploram a gente. Diz que tudo que é acertado antes não é caro, tudo. Pois o Senhor, no versículo 23, diz: defenderá a causa deles, pagará com a mesma medida todos que exploram. Você já observou que às vezes a pessoa ali explora, você manda fazer um serviço que não combina antes? Eu conheço um empresário que ele sempre dizia assim: tudo que é combinado antes não é caro. Você tem que acertar o preço, porque se você deixa para dar o preço depois, a pessoa aumenta o preço. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma parede de gesso e eu não acertei com o rapaz, ele me cobrou R$800. Na outra semana eu chamei um conhecido meu, ele disse que era 200 e ele fez várias paredes de gesso, não só para mim, como para outros tantos amigos, para poder fazer uma colocação. Quer dizer, o mesmo serviço, um cobrou 800, outro cobrou 200. E a palavra diz assim, que quando você explora os outros, Deus vai cobrar isso para você com muita justiça. Então, o preço certo, na medida certa, com justiça. Você tem inveja de quem vende muito porque bota um preço justo. Ah, fulano vende barato, tá roubando, mas a pessoa bota um preço justo, você bota um preço exagerado. E versículo 28, para finalizar, porque eu quis comentar também sobre esse versículo de preços, diz: não mude o lugar dos antigos marcos da divisa estabelecido por gerações anteriores. Eu tenho um testemunho para contar a respeito disso, né, de uma pessoa que tinha uma causa na justiça, recebeu uma herança enorme, perdeu tudo que tinha, e a última fazenda não vendia. E durante a libertação, Deus me deu um sonho, e pela misericórdia dele, porque a gente não é nada, mas é Deus na nossa vida, eu perguntei à pessoa se ela tinha trocado, porque a palavra que veio foi: não mude os antigos marcos da divisa estabelecida por gerações anteriores. E aí ela tinha tirado a cerca de um lugar e colocado uns 5 metros, porque a fazenda do vizinho do lado era muito milionária, pessoa muito rica, não olhava pelas fazendas, e ela queria um corredor até o rio. E aí o Senhor, na palavra, ela se corrigiu, chamou os 2 testemunhos que tinham ajudado ela a mudar esse marco na madrugada. Nós encontramos essas 2 pessoas, eles disseram, o tempo inteiro a gente contava dessa história da senhora, que a senhora tinha mandado mudar a cerca de lugar, então as pessoas estavam zombando e falando dela por causa desse pecado. E aí o que é que aconteceu? Ela foi lá, trocou os marcos do lugar e, pasmem vocês, alguns meses depois,
o juiz deferiu a favor dela da fazenda, e com o dinheiro dessa fazenda, a única que sobrou de todo o dinheiro que ela jogou fora, ela conseguiu comprar apartamento, casa, carro, restaurou a família dela, restaurou a história de vida dela e recomeçou a prosperar e prosperar muito. Então existe uma maldição, porque mudar a cerca de lugar, de uma fazenda, de um terreno, ou pegar terreno de outra pessoa é maldição. Amém, irmãos? Não deixem de meditar. São versículos lindos, maravilhosos, coisas especiais. Você continua lendo, você continua vendo. Parece que Provérbios é infinidade de lições valiosas, impressionantes, maravilhosas. Vocês dão like aí, né? Para poder a gente ver o nível de satisfação de vocês do vídeo. Se inscreve nesse canal para poder vocês ficarem recebendo os vídeos, tá? Compartilha com os amigos de vocês. Passem à frente para as pessoas começarem a buscar do Senhor, certo? Aí tem um sininho aí, vocês ativam esse sininho, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe vocês, porque vocês vão receber o vídeo assim que os vídeos forem postados. Que Deus abençoe vocês e até amanhã com Provérbios 23. Um beijo no coração.